Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bem-vindo aí a mais uma resenha de mercado, resenha número 97. Estou gravando aqui meio-dia e pouquinho do dia 12 de setembro de 2025. Vamos aí já começar com com o primeiro giro de mercado aí da semana, né? Os principais indicadores, como a gente gosta de começar aqui. Hoje, quando a gente abriu, o mercado abriu positivo para o Ibovespa, né? Chegou a bater 143 mil pontos de tanto. Durante a semana ele renovou a máxima, né? Chegou a bater quase 144 mil pontos, 143.900 alto, mas hoje está caindo aqui, nesse momento, né? Está caindo aqui 0,32, na semana está ficando mais ou menos no 0 a 0, e no mês ali está muito próximo de 1%. No ano chegou a ficar acima de 19% no ano, agora está 18,63. O dólar está, todas as linhas, né? Olha que coisa linda, todas as colunas negativas, né? Ele está em 5,38 agora, caindo 0,54 no dia, caindo 1,08 na semana, 1,50 no mês e 16,46% no ano. Nos últimos 12 meses, caindo 10%, ou seja, em todas as janelas que a gente. Aqui, as de mais curto prazo, aqui, pelo menos em todas as janelas, o dólar está negativo. A gente sempre gosta de ressaltar, acompanhando um movimento internacional do dólar, né, frente a outras moedas. O euro também, né, praticamente fechando aí 6,31, caindo um pouquinho, fechando não, no momento a 6,31, 0,35 caindo no dia, 0,43 caindo na semana, caindo no mês 0,43, e no ano um pouquinho aí, menos 1,8 no ano, é mais ou menos bem estável aí, né, durante o ano inteiro, felizmente. O IFIX, todas as colunas ali que a gente analisa de curto prazo, positivas, né? Subindo hoje 0,29, na semana 0,70, no mês de setembro 1,39, no ano subindo 3,11%. Nos últimos 12 meses, 4,53%. Está se recuperando bem aí, já recuperou daquela queda forte no ano passado. A gente gosta de lembrar sempre por conta do próximo item que a gente acompanha, que é a queda dos juros futuros, né? Na média aí, os juros futuros esse mês deu uma invertida, né, em relação a agosto. Agora caindo um pouquinho, né, 0,07 a média dos futuros, mas na semana ele já subiu 0,72, no mês subindo 0,36, mostrando aí essa reversão, e no ano ele está caindo 11,77. Dependendo do prazo ali que a gente pega hoje, por exemplo, os vencimentos de 26 estão positivos, 27 negativos, 29 positivos, enfim. Está ali um misto ali de um misto ali das taxas futuras, né? Não é muito bom. E quando a gente pega ali o Ibovespa dividido pelos setores mais importantes, né? Setor financeiro caindo hoje 0,76, está puxando bem a bolsa para baixo. Na semana ele vai fechar provavelmente negativo, 0,80, mas no mês ainda está um pouquinho positivo, 0,40. No ano, setor financeiro da Bolsa, 32,09%, bancos, seguradoras, então, tudo relacionado a dinheiro aí, na Bolsa, subindo 32%, um dos setores que está puxando essa alta da Bolsa. As small caps caindo 0,42%, no ano subindo 27%. O ICCN, né, que é o índice do comércio, tudo relacionado a comércio, caindo hoje 0,18%, na semana subindo 0,28%, no ano 22%. Materiais de construção, que inclui as commodities e tudo mais, caindo 0,79%, no ano caindo 4,80%, um ano ruim para as commodities. E o outro que está puxando, o outro setor que está puxando bastante a bolsa é o índice de energia elétrica, né, caindo 0,10% hoje, mas subindo 35,92% no ano. Por último, as BDR, né, o índice das BDRs no Brasil, caindo hoje 0,25%, no ano está no 0 a 0, 0,08% aí, para quem gosta de comprar BDR no mercado. Lá fora, a Bolsa Americana, o SPX especificamente, está subiu 1,68 na semana passada, essa semana está subindo 1,28. Já os juros futuros de 10 anos nos Estados Unidos caíram 3,97 semana passada, e essa semana 0,91%. O DXY caiu 0,27% e agora está ali no 0 a 0, está com 0,02 aí nessa semana, né? Todos esses dados aqui que eu estou olhando são semanais, tá? Então é isso. Bom, tem um acumulado no mês de setembro aí de 1 bilhão de saída da Bolsa, né?
de positivo na Bolsa, e no ano de 25 o saldo está positivo ainda em 20 bilhões,3. Tá? Então, muito dessa alta da Bolsa se deve à entrada do fluxo de capital estrangeiro no Brasil, porque a taxa de juros longa nos Estados Unidos durante o ano está caindo. Isso libera valores para mercados emergentes, né? Aqueles que a gente sempre gosta de, de salientar aqui, né? O mercado de juros, semana passada eu falei bastante do mercado de juros no mundo, é o mercado mais importante aí para se acompanhar, o maior de todos, né? O maior mercado do mundo, muito importante, e é o que baliza também aí as operações. Né? Vou fazer uma parte rápida aqui, para quem acompanha aqui, eu sempre gosto de ir complicando um pouquinho mais, né, a cabeça da pessoa, para ver se a gente chega no entendimento aí para quem se considera leigo, ou até para quem se considera avançado, para relembrar esses conceitos aí. Mas quando a gente tem juros muito baixos no mundo, e principalmente quando esses juros estão tão baixos que os juros reais ficam negativos, ou seja, se você tira a inflação, é como se o governo estivesse te pagando para pegar dinheiro, não tem por que você colocar o seu próprio dinheiro no risco. Tá? Obviamente, isso para pessoas físicas é mais complicado de fazer, mas tem muito player institucional, principalmente grandes fundos globais, que gostam muito de fazer essa jogada, que é o que a gente chama de carry trade, que a gente falou bastante aqui, acho que no final do ano passado, em relação ao Japão, no começo desse ano. Como a taxa de juros, por exemplo, no Japão esteve real negativa durante muito tempo, os grandes investidores, para eles faz mais sentido pegar emprestado no Japão e investir esses valores no resto do mundo em risco. Ou até em outras taxas maiores. Por exemplo, pega no Japão e compra aqui no Brasil títulos longos, que vão pagar, vamos supor, 13 a 14% ao ano, né, se pegar um pré, e o cara tem que pagar lá uma taxa negativa, né, que ele ganha quase 9% de juro real, e lá ele tem que pagar, né, negativo, ou seja, ele ainda ganha depois que ele paga no nominal. Então, ele ganha a diferença entre o juro do Brasil e o que ele tem que pagar. É como se eu fosse do banco, pegasse um empréstimo super barato para investir nos juros do governo brasileiro, mas, obviamente, isso é quase impossível de acontecer, porque a taxa Selic e o CDI são os balizadores, então não tem por que o banco emprestar por um valor menor do que o CDI, enfim. Mas isso você pode fazer essa arbitragem entre países. Então, quando a taxa está muito baixa, libera, é que a gente fala, tem liquidez em excesso no mundo, ou seja, está fácil para esses grandes grupos pegarem muito dinheiro no Japão e investir no resto do mundo. Quando essa taxa de juros começa a subir, para controlar a inflação, ou para controlar a saída de capital, enfim, quando fica mais caro isso, esse carry trade vai diminuindo, vai ficando mais difícil, tem maior custo de oportunidade, e isso vai diminuindo. Então, toda vez que a gente vê taxa de juros caindo no mundo, Estados Unidos, Europa e Japão, principalmente, nesses mercados, tem muito mais liquidez, muito mais facilidade de transação, a tendência é que a gente tem uma facilidade aqui com a nossa bolsa, porque metade da nossa bolsa é de fluxo estrangeiro. Enfim, esse é o resumo aí. Para quem não entendeu, entre em contato aqui comigo que eu explico. Posso até fazer um vídeo mais longo sobre isso, explicando passo a passo, mas de qualquer maneira é assim que funciona. Dados nos Estados Unidos, é importante, essa semana saiu a revisão dos dados de desemprego. Hein? E os dados atualizados mostram que os Estados Unidos criaram 911 mil vagas abaixo do que se esperava. Ou seja, eles fazem essa revisão dos dados e dessa revisão foi detectado que 911 mil não existiam, que tinham sido teoricamente criados anteriormente. Eu botei um gráfico aqui, para quem está só ouvindo no Spotify, dá um pulo lá no YouTube, mas mostrando que em 2024, ano passado, quando o Biden era presidente, teve uma revisão muito grande também, de um pouco mais de 800 mil, e esse ano a revisão foi maior ainda. Né? É uma revisão ao contrário, ou seja, tem menos emprego do que se esperava, mostra que existe um problema de emprego maior nos Estados Unidos do que se achava, né? Menos vagas foram criadas, e isso dá uma força aí maior para quem defende que o Fed corte as taxas de juros na semana que vem, já dia 17, se eu não me engano, tem a reunião aí do FOMC lá nos Estados Unidos. Então, uma revisão importante aí no mercado americano, que incentiva, né, que facilita o corte de
juros nos Estados Unidos. Por outro lado, essa semana tivemos 2 dados também de inflação, PPI e o CPI, o índice do produtor, índice de inflação para o produtor, índice de inflação para o consumidor. No PPI, a inflação caiu inesperados 0,1% em agosto, ou seja, negativo 0,1, esperado era 0,3, 0,4, positivo, ou seja, veio bem abaixo do esperado. Eu botei aqui o gráfico para a gente ver, desde 2022, essa PPI vem caindo bastante, mas esse ano está bem equilibrado. Ele teve uma queda grande no começo do ano, mas depois ficou mais ou menos estável. E o CPI veio 0,4 em agosto, bem acima do esperado, né? Ou seja, para o produtor ela veio negativa, mas para o consumidor ainda veio positiva, muito acima do esperado. Coloquei também ali o gráfico aqui para quem puder ver. Né? Tem o núcleo da inflação e o CPI total. A gente vê que eles estão muito próximos um do outro, basicamente controlado ali, já tem 2 anos, né, caindo eventualmente, subindo mais um pouquinho, ficando mais ou menos ali no mesmo nível, mas mesmo assim, no finalzinho aqui, não tem uma queda assim tão grande quanto era esperado pelo Fed. Então, são 2 sinais opostos, assim, né? Não está 100% para o Fed cortar, né? Tipo, inflação caindo para caramba, problema nos dados de emprego, que seria o ideal, porém, o Fed entende, né, que na perspectiva de mais longo prazo, a inflação está dentro de um certo controle. Então, porém, né, o que eu quero trazer aqui hoje, que eu acho que é a parte mais importante da nossa resenha, falando aqui sobre um trabalho que eu achei aqui da Harvard Business School, né, do Berto Cavallo, Paulo Lamas e Franco Vasquez, né, 3 nomes bem latinos aí, e eles tentaram determinar até que ponto os aumentos tarifários estão se traduzindo em preços mais altos ao consumidor, chegando meio que à conclusão, meio óbvio, né, que é difícil determinar isso no curto prazo. Porém, eles foram lá e analisaram os dados para ver se eles conseguiam tirar alguma conclusão aí, colocaram até os gráficos aqui dos preços afetados, né, o que foi afetado, os preços foram afetados, os preços não foram afetados, e as importações que foram afetadas. Então, foi bem afetado a partir de março de 23, principalmente, as curvas de importados e os preços domésticos, né, que foram afetados pelo aumento das tarifas. Né? O que eles estão querendo mostrar aqui? Que as importações, obviamente, ficaram mais caras e que os preços domésticos afetados subiram na mesma proporção. Obviamente, tem preços domésticos que não foram afetados, porque ou não tem insumos de fora, ou não tem muitos componentes ali, ou não tem uma influência muito grande de impostos e tarifas locais. As evidências emergentes desses dados mostram que os preços dos bens têm, de fato, aumentado em resposta às tarifas, embora a magnitude dos aumentos de preço até o momento permaneça modesta em relação às tarifas anunciadas, ou seja, a alta ainda está bem modesta ali, né? No geral, os preços dos bens importados em nossos dados aumentaram aproximadamente 4% desde o início de março, 5,4% quando comparados com as tendências pré-tarifárias decrescentes mostradas nesse gráfico aqui. Nossos dados nos permitem ver se alguma mudança perceptível coincide com os anúncios tarifários. Observamos pouco efeito imediato sobre os preços de importação, quando as mudanças na política tarifária começaram com uma taxa de 10% sobre os produtos chineses em 4 de fevereiro. Ou seja, quando vieram as tarifas de 10% em 4 de fevereiro, não tem um efeito imediato, né, no aumento de preço das importações. Mas os preços se moveram visivelmente após novos anúncios tarifários, já que as políticas tarifárias se expandiram desde então, que está marcado aqui no gráfico, de fato, no dia 3/4 de 2025. Bom, as descobertas do trabalho são consistentes com o repasse lento e gradual das tarifas aos preços do consumidor. O fato de os bens produzidos internamente também terem experimentado aumentos de preço, principalmente em categorias que competem diretamente com as importadas, destacam o amplo alcance da política que a política comercial pode ter. O que eles estão dizendo aqui? Né? Que, além de ter o aumento do preço dos importados, os bens produzidos também internamente, né, mesmo aqueles que não são importados, eles também sofrem aumento de preço, principalmente nas categorias que competem diretamente com as importações. Ou seja, você tem um produto local competindo com o do exterior, esse produto fica mais caro, o importado fica mais caro por conta das tarifas, o local tende a subir também.
né? Ele tende a se equilibrar para cima, né? Então, é um efeito aí da política comercial com mais tarifas, mais caras. Com o tempo, à medida que a política comercial continuar a evoluir, as empresas podem se ajustar de forma ainda mais significativa. No entanto, as evidências sugerem que o repasse permanecerá gradual, refletindo as complexas decisões de preço que as empresas devem tomar em um ambiente incerto. Eles dizem aqui, eu li bastante aqui do trabalho, eles dizem também que a questão dos estoques, né? O fato das empresas terem estoques, elas conseguem manter o preço barato por mais tempo, né? Porque o custo daquele bem produzido que está estocado, ele já foi dado, né? Então ele pode ainda continuar por bastante tempo ser vendido por pelo preço antigo, né? Sem o impacto das tarifas, né? Os outros pontos principais que eu botei aqui, eu acho que eu comentei um pouco por cima, né? Os preços dos produtos importados subiram em resposta aos anúncios tarifários, o que era esperado, bem esperado. Não são apenas os aumentos das importações que aumentaram, que eu comentei que também bem produzidos nos Estados Unidos também aumentaram em resposta aos anúncios tarifários. E por último, aqui o outro ponto importante, os aumentos médios dos preços observados de 5,4% para bens importados e 2,6% para produtos domésticos são moderados em relação ao tamanho de algumas tarifas anunciadas, principalmente sobre os produtos chineses, que são de 25% a 50%, se eu não me engano. Então, o que eles estão dizendo é o seguinte, né? Obviamente, o primeiro efeito aumentou o preço dos importados, eu acho que ninguém duvidava disso. Porém, também teve um efeito ali grande nos produtos comercializados e produzidos, principalmente, internamente nos Estados Unidos. Ainda dizem que esse aumento foi baixo em relação ao que é esperado, ou ao tamanho das tarifas. Vamos ver. Esse eu acho o ponto mais importante aí que a gente tem que observar em relação à inflação nos Estados Unidos, porque o aumento do custo, obviamente, ele é repassado ao longo da cadeia, como eles estão mostrando aqui. Não precisa ser repassado um para um, né? Um aumento de 10% na tarifa até agora significou um aumento médio de preços de 5,4% para os bens importados e só 2,6% para os produtos domésticos, que teoricamente não tem relação com a tarifa. Mas, de qualquer forma, teve esse aumento. E ele pode refletir de forma gradual e lenta ao longo do tempo. Então, a gente está pensando aqui, talvez para o ano que vem, ou mais longo, daqui a um ano, provavelmente, esses efeitos começarem a chegar na economia americana, sendo que o Fed está discutindo agora reduzir a taxa de juros, observando a taxa de inflação de agora e tal, mas esse impacto pode ser que aconteça só lá na frente. No Brasil, acho que o Banco Central estaria desesperado, porque a gente tem um cuidado muito especial com inflação, né? Às vezes até um pouco exagerado, mas a gente tem uma experiência péssima com inflação, tem muita inflação aqui que está em contrato, né? Que está indexada em várias coisas, é uma outra economia, né? Não dá para comparar bem a brasileira com a americana. Mas, em última instância, tomar cuidado com isso, né? Eu acho que é preocupante. Eu coloquei aqui também como eu tentei procurar, né, nos Estados Unidos se já tinha acontecido isso alguma vez, né, da tarifa ter sido aumentada repentinamente lá, e aconteceu lá nos anos 30, logo depois da depressão, e teve esse efeito, né? Ele demorou para chegar, talvez tenha chegado um pouquinho mais rápido, porque a economia estava em depressão, mas não a economia ficou em depressão, por vários motivos, mas também por conta disso, mas ela já estava passando por uma crise, né? Então deu uma acelerada ali no problema. Enfim, vamos acompanhando aqui, né, esses dados. Nada, obviamente, é definitivo, mas me preocupa muito, pelo menos, o efeito das tarifas na economia, principalmente na inflação dos Estados Unidos. Aqui também semana de inflação, viu, gente? Vamos falar também de inflação na China e na Europa e na Argentina, se eu não me engano. No Brasil, o IPCA, né? Saiu o IPCA, ele ficou negativo em agosto, menos 0,11% no mês inteiro. O IPCA foi basicamente o bônus de Itaipu, né? Mesmo com a bandeira vermelha 2, o bônus de Itaipu, que é os atrasados de Itaipu, que são repassados, enfim. Já expliquei acho que umas 50 vezes aqui, aconteceu também em janeiro, e aí o bônus de Itaipu deu uma amenizada aí no setor ali, principalmente de habitação, né? Caiu 0,90 no mês, né? O bônus de Itaipu veio bem forte. No grupo Saúde e Cuidados Pessoais, foi a maior alta
do mês, 0,54, destaque as altas nos índices de higiene pessoal e no plano de saúde. 0,80 nos itens de higiene pessoal, 0,50 no plano de saúde. No grupo de despesas pessoais, eu botei aqui de novo, lembra esse mês passado que subiu 4% ali, né? O item reajuste nos jogos de azar que está entrando agora, que o IBGE colocou no IPCA, né? Despesas pessoais subiu subiu 0,40, é bastante, e muito por conta do aumento de 3,60 nos jogos de azar, vigente desde 9 de julho, e a maior queda foi no subitem cinema, teatro, concerto, em razão da semana de cinema, que deve ter acontecido em algum lugar, e acaba puxando aí o índice bastante para baixo, né? O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, registrou queda de 0,21 em agosto, ou seja, foi maior do que o IPCA. No ano, está acumulado em 3,08. Nos últimos 12 meses, 5,05. Ele está um pouco, o INPC está um pouco abaixo do IPCA. O que é o INPC? O INPC é a mesma coisa que o IPCA, só que para renda entre 1 e 5 salários mínimos. O IPCA é de 5 a 20, se eu não me engano. É uma faixa um pouquinho maior. E o INPC, para as pessoas de renda mais baixa, felizmente, está mais baixo que o IPCA. Boa notícia, é bom que o IPCA caia, né? Assim, obviamente, sempre bom ter menos inflação. Muito provavelmente o mês de setembro não vai ter esse. Vamos esperar a semana que vem, que deve sair, até o final da semana que vem, deve sair o IPCA 15 ou no começo da outra. Mas setembro, sem o bônus de Itaipu e com o restinho de bandeira vermelha, pode ser que venha um pouco mais alto, né? Vai pressionar bastante para cima. Esse IPCA de agosto para baixo aqui não é regular, né? Assim, não está acontecendo. Esse resultado aí é muito esporádico por conta do bônus de Itaipu. Semana meio parada aqui de economia para o Brasil, mas a gente teve a notícia aí, ontem saiu a condenação do Bolsonaro, né? Ele já estava inelegível, agora provavelmente vai ser preso, né? Foi condenado à prisão, não sei como é que vai ser. Eu acho que não tem para onde recorrer, né? Porque foi o STF que determinou. Vamos ver como que vai ser determinada essa prisão, mas de qualquer forma é uma notícia dura aí para a eleição do ano que vem, né? O Bolsonaro tem uma aprovação lá entre uma parte da população brasileira muito alta. Vamos ver se alguém herda os votos do Bolsonaro, ou pode ser o Tarcísio, não sei quem mais aí, que está correndo Ratinho Júnior, o pessoal fala, tal. Provavelmente deve ser o Tarcísio. O Centrão tem se movimentado aí para a direção do Tarcísio, mas fica mais complicado, né, assim, para o Bolsonaro concorrer ano que vem. Acho que está praticamente impossível, não deve concorrer, nem se ele quisesse, ele vai conseguir concorrer. Vamos ver como isso afeta tanto um lado quanto o outro, né? Infelizmente, a gente está falando aqui, podia ter falado de até mais, alguém aí mais de centro, provavelmente aparecer para concorrer, mas do jeito que as coisas estão hoje em dia, está bem complicado. Só espero que carregue a bandeira da responsabilidade fiscal e de acompanhar a lei de responsabilidade, de gastos dentro do que é aceitável, melhoria ali na forma de gastar, na forma de arrecadar, enfim, coisa que nenhum governante gosta de ouvir. Vamos dar uma volta pelo mundo, né? A FIT viu a desaceleração na China em 2025, meio essa turbulência comercial, o primeiro semestre muito bom do PIB chinês, o segundo já tem algum problema, né? E a FIT diz que esse PIB chinês deve desacelerar justamente agora no segundo semestre, após os resultados fortes do primeiro semestre. A inflação consumidor CPI na China, né, o consumidor, caiu 0,4 em agosto, em baixa muito além do esperado. A China está com esse problema de deflação, estamos falando aqui desde o começo do ano. E já o índice de preço ao produtor, o PPI na China em inglês, teve queda de 2,9 em agosto, após recuo de 3,6 em julho, né? Ou seja, os preços ao produtor estão menores ainda, estão caindo mais ainda. Isso deve refletir lá na frente. Gente, preço que o IPCA caía, que nem aqui no Brasil, 0,11% num mês, é ok, é bom até, né? Agora, se o seu índice de inflação principal vem caindo por vários meses seguidos a taxas bem altas, tipo 0,4 é uma taxa muito alta para você cair, e por PPI ali cair 2,9, 3,6 num mês, é um sinal muito ruim de baixíssima demanda, né? De que a demanda do produtor, né, dos consumidores chineses está muito baixa. Então, porque estão comprando muito pouco, tem pouca demanda pelos produtos chineses, pela produção chinesa,
eles são obrigados a baixar o preço para ver se conseguem vender e sovar aquilo ali. Né? Então, assim, péssima notícia para a China e acredito que deva refletir aí bastante na produção do segundo semestre. Né? Eles estavam com um excelente contexto ali, porque estavam conseguindo vender bastante para o mundo, mas agora com as tarifas do Trump, principalmente nos Estados Unidos, isso aí pode afetar bastante a economia chinesa. Estamos olhando aí, então, para um provável 2026 com, muito provavelmente, um aumento de inflação nos Estados Unidos por conta do impacto das tarifas, uma deflação na China e problema de demanda, que é muito ruim para o Brasil, porque a gente exporta bastante para eles, e eles podem ter um problema de produção também, mesmo para exportação, pode ter um problema de produção, enfim. Cenário ruim aí, a princípio, para 2026. Continuando aqui o giro pelo mundo, estamos chegando aqui na Argentina, que a gente gosta bastante de falar também, a inflação consumidora na Argentina subiu para 1,9 entre julho e agosto, manteve-se ali em 1,9. Na variação anual, a inflação do país foi de 33,6% em agosto, que representa uma desaceleração ante os 33,6% registrados em julho. Entrou 1,9, saiu lá de trás 24,2%. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, reitera o programa fiscal da Argentina, apoia, né, volta a apoiar o programa fiscal da Argentina, após o revés a Milei de estabilizar os mercados, né, após aquela derrota lá nas eleições da Grande Buenos Aires ali, dar uma chacoalhada lá nos mercados argentinos. Opa, não, acabei ainda, peraí. Em comunicado, o porta-voz do FMI, Julie Kosek, diz que o fundo segue em colaboração estreita com as autoridades argentinas, que é uma boa notícia, né? Talvez precise de mais um empréstimo para cobrir o buraco do câmbio, né? Se bem que deu uma paradinha ali no vazamento na Argentina, mas o Milei está passando. Assim, era óbvio que a presidência dele ia ser bem turbulenta, mas eu acho que ele esperava que com essas melhorias de inflação, enfim, de outros indicadores, ele teria um pouco mais apoio da população, mas polarização está em todos os lugares. Tem muita gente ainda insatisfeita com as medidas dele. A gente fez uma análise aqui semana passada, a gente também acha que ele tem um pouco de problema ali em comunicar, né? Assim, não é todo mundo que vai entender o que você está fazendo, né? E outras pessoas não podem só pensar no longo prazo, né? Elas têm que ter emprego, têm que botar comida na mesa, tem que conseguir consumir e tal. Nenhuma pessoa vai falar, pô, tá bom, então vou comer arroz e frango por 5 anos, mas depois de 5 anos vai ser só caviar, salmão, churrasco, não sei o quê. Não é assim que as coisas funcionam. Então, tem que ter algumas... consertar um pouco ali, né? Mas, de qualquer forma, a gente segue acreditando aqui que não tinha outra alternativa, cara. Tinha que ser radical no começo e que vai demorar, sim, para a Argentina se recuperar, mesmo que o Milei saia aí daqui a 4 anos e tal, e entre outra pessoa, vai demorar, e não adianta fazer o que vinha sendo feito anteriormente na Argentina, né, que dá subsídio para a gente rica, pagar subsídio para transporte, enfim, tudo isso não faz mais sentido num país como a Argentina, tá certo? Então é isso, cara, que a gente tinha para falar essa semana foi isso, espero que tenham gostado, um ótimo setembro para todos, um excelente final de semana, fui, até semana que vem, um grande abraço.